essa indefinição do quadro político associado a uma recessão econômica de enorme gravidade, a maior dos últimos 30 anos, onde nós iremos decrescer 2% do PIB este ano, e já há a projeção de que no próximo ano, 2016, iremos decrescer mais 1%, isso associado a um governo que perde a legitimidade a cada dia, mais fragilizado, que perde votações importantes na Câmara, no Senado. Há um entendimento, pelo menos o que é isso que a gente acompanha nas discussões, tanto em redes sociais ou presenciais, ou que a gente lê no jornal, que é um governo sem sustentação, que chegou à exaustão, apesar de ainda faltarem 3 anos e meio para o seu término. Então é como se a gente estivesse vivendo uma época em que o fim do ciclo do PT no poder coincidiu com uma vitória eleitoral, paradoxalmente. Ou seja, o PT, o seu ciclo se encerra, mas ao invés de se encerrar com uma derrota, se encerrou com uma vitória. E essa vitória causa todo tipo de impasse, todo tipo de insegurança. O fato é que isto paralisa o Brasil, os investimentos não estão sendo feitos, a arrecadação, inclusive, só a frustração de receita do governo nesse primeiro semestre chegou a 120 bilhões de reais. Ou seja, o que o governo esperava receber e não recebeu a título de tributos. Todo o esforço fiscal proposto por Joaquim Levy e Nelson Barbosa, os ministros da Fazenda e do Planejamento, se não apenas eles não foram aprovados como havia sido pretendido na Câmara, nem no Senado, como também veio a chamada pauta-bomba no Congresso Nacional, e além do mais, essa retração do setor econômico que desistiu de investir por enquanto. Isso faz com que a gente tenha esse ciclo que não vence. Mas com tudo isso, o senhor acha que a melhor alternativa seria essa, a saída da presidenta? Não, se você perguntar qual seria a melhor alternativa, eu acho que seria ela própria renunciar ao mandato e deixar Você é a favor de novas eleições? Não, eu sou a favor do cumprimento da Constituição. Se ela renuncia, assume quem foi eleito com ela. Eu não fiz campanha para Michel Temer. Exato. Michel Temer tem legitimidade para assumir o governo. Tá certo. E que se forme um governo à la Itamar Franco, de busca de um entendimento nacional. O fato, Aldo, é que o Brasil não aguenta 3 anos e meio de insegurança, de instabilidade, de incerteza, em decorrência de uma presidente frágil como ela está. Você perguntou sobre o impeachment para mim. Na verdade, ela fala sobre o impeachment o tempo todo. Ela fala que não vai perder o cargo, que ganhou o cargo. Veja, isso não é natural. Alguém que ganhou a eleição está falando que vai continuar. Então, nós estamos vivendo uma crise institucional, uma crise, eu não diria talvez institucional, embora existam contornos também de crise institucional, na medida em que essa relação executivo-legislativa está muito ruim. Mas nós temos uma grave crise de governabilidade no Brasil. E não apenas eu, pelo que eu percebo é de que parece que não há solução para essa crise enquanto Dilma Rousseff estiver aí na presidência da República. Isso está aniquilando as perspectivas econômicas do Brasil no cenário atual e no futuro próximo. Pronto, deputado Fernando Ferro ouviu o senhor bem quietinho aí e vai falar. Diga, deputado Ferro. Não, primeiro, eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma tensão política, né? O governo está com uma base política reduzida, perdeu base política. Na verdade, é fruto do nosso presidencialismo de coalizão com as suas mazelas. É evidente que uma mudança do humor econômico no plano internacional e a sua repercussão na economia no país tem evidentemente, conteúdo e repercussão política. E isso alterou o humor da população em relação ao governo. Eu acho que esse momento ele é uma mistura de problemas externos, que evidentemente interferiram na economia do país, de problemas que nós temos no Brasil e problemas políticos, inclusive do meu partido e do governo. Eu não posso deixar de considerar que nós erramos e falhamos na articulação política. Perfeito. A presidenta, lamentavelmente, ela está com a sua base
política desgastada. Está isolada, está deputado? Ela está caminhando para um processo de redução de apoio visível. Agora, esses apoios, na verdade, eles são, de certa maneira, nós já conhecemos, tem uma característica que rende muito ao sabor da conveniência. Um segmento do PMDB pressentiu as dificuldades do governo e utilizou o ambiente político para fazer uma série de chantagens. Ameaças, chantagem, está consumando uma política que está não mais beirando, mas completamente entregue à irresponsabilidade. Não é à toa que empresários nacionais, que jornalistas das mais variadas feições políticas têm alertado sobre o caminhar da política e da chamada pauta de emergência da Câmara de Deputados sob a condução do senhor Eduardo Cunha, que é de uma irresponsabilidade jamais vista. Qualquer governante nessas condições não terá condição de seguir adiante. Suponhamos que a presidente Dilma seja retirada. Quem assumir agora, com essa lógica e essa pauta, não governa esse país. Nós estamos aprofundando em uma crise. É preciso dizer que é o PMDB quem assume, né? Um setor do PMDB que está fazendo isso, parece que conta com a ideia de não ser mais governo ou ser oposição para o resto da vida. E ficar ganhando com isso. Tão é visível isso que dentro dos partidos de oposição existem diferenças sobre a interpretação do momento. Tem segmentos que querem acelerar o processo de impeachment, de desqualificação, de deslegitimar a presidenta, para assumir, achando que com isso assume o poder rapidamente e com condições de governabilidade. O quadro é delicado. Eu, no entanto, acho que nós estamos contornando essa situação. O governo tem condições de contornar isso. Para fazer isso, eu acho que alguns gestos têm que ser praticados. O primeiro é que tem que fazer uma reforma desse ministério. Eu acho que é inegável que a presidenta vai ter que fazer uma reforma ministerial. 20 ministérios é o suficiente? Não é questão de quantidade de ministério. Porque se você disse que são 39 ministérios muitos no Brasil, para os estados como Pernambuco e São Paulo tem 29, 27, não é a quantidade. Eu acho até que pode haver uma discussão sobre isso. Mas essa não é a questão central. Isso é mais uma espécie de apelação e um floreio para dizer, tem muita gente. Essas máquinas, inclusive, elas não são tão onerosas. Alguns desses ministérios têm status de secretaria. O problema não é esse. Nosso problema que vai ter que ser respondido é que nós temos que voltar a crescer. A economia tem que voltar a crescer. E isso rege o processo político. E com essas condições, com o agravamento e o tensionamento Agora, o que está acontecendo é que a crise política está alimentando negativamente a economia. Nós não vivemos uma crise das proporções que se querem dar. É claro que a oposição tem que exagerar, tem que levar ao extremo esse ambiente negativo, porque faz parte da disputa e da luta política. Mas nós não somos uma Grécia, nós não estamos à beira do caos. A economia, você vai Mas queira ou não... a oposição, na sua opinião, é do quanto pior melhor? Tem segmentos que apostam nisso. Tem outros que estão vendo que não é bem assim. E nós sabemos que vai ser necessário um esforço político da parte do governo para se recompor a sua base política e retomar a sua iniciativa política. Eu, por exemplo, acho que nós, do Partido dos Trabalhadores, nós somos feridos gravemente por uma campanha de desmoralizar e de impingir ao PT a corrupção no Brasil. Olha, todo mundo sabe, as pessoas que são honestas, ideológica e politicamente, sabem que esse processo de gestão e de patronagem e de apropriação do Estado brasileiro não começou agora. Essas empresas... Nada que estourou na mão do PT. Estourou na mão do PT por consequências, algumas que eu diria, que inclusive nós temos a responsabilidade positiva sobre isso, que é permitir a investigação. Criar mecanismos de investigação e não ter agido como uma maneira de tentar solapar a investigação ou de conturbar as investigações. Até porque eu acho que numa democracia tem que ser assim. Há que ter o respeito entre os poderes e ter a liberdade para cada poder atuar. Nós estamos num processo de aprendizado. O Ministério Público Brasileiro, o Judiciário,
tá sofrendo transformações importantes dentro de um processo de um aprendizado democrático. E a própria política no Brasil está aprendendo com isso. É claro que depois de uma crise dessa nós sairemos com outras feições. O que eu acho que é preocupante é que você vê nas ruas um movimento de contestação ao governo e é um movimento muito negativo. É fora Dilma, tira Dilma e não tem alternativa para substituir isso. Não tem uma proposta política para dizer como é que vão contornar a crítica. Nenhum dos partidos de oposição apresentou um ideário mínimo para contornar essa crise. Não tem, que sabem que não é simples, e não é fácil e não existe fórmula mágica. Além disso, criou-se em alguns segmentos da mídia e alguns outros segmentos sociais aí a ideia do quanto pior, melhor. Fora Dilma, fora PT, fora. E desconstrução da política. O que eu me preocupo é a aniquilação da política no país. Se você desmoraliza a ação política, você fica sujeito a qualquer oportunista, a qualquer malandro que venha por aí. A Itália, que sofreu um processo parecido com o nosso, teve como resultado a ascensão de Berlusconi, que deu em outra tragédia. Está aí o país vivendo um problema muito sério. Então o perigo é desse messianismo e da negação da política, criar exatamente um processo de despolitização e de retrocesso político para o país, para a cultura política do país. Eu espero que isso não vá acontecer, porque o Brasil tem outra dimensão, é um país com outra dimensão, as preocupações dos nossos vizinhos, não é à toa que preocupações dos Estados Unidos aos nossos vizinhos aqui, com a situação no Brasil, são evidentes. Essa semana teve uma reunião da bancada de senadores do PT com o senhor Roberto Marinho, provocado por ele, inclusive, onde ele expressou lá para os senadores do PT a preocupação com o ambiente que estava, da queda de redução dos indicadores econômicos, do desaquecimento da economia, com repercussões, inclusive, para o sistema de comunicação do Brasil. E ele ali, inclusive, deu uma declaração que muita gente estranhou, que ele disse que acha que a presidenta Dilma tem governado até 2018, esse negócio de não apostam em impeachment e na quebra de ordem. Porque eu quero concluir dizendo, quem aposta na quebra da ordem tem a dimensão da responsabilidade do que vai abrir. Isso pode abrir aqui uma caixa de Pandora de grandes problemas futuros. Vocês imaginam que o PT, os movimentos sociais, que os 54 milhões de votos, que de repente tiram essa presidente e digam, olha, não valeu o voto de vocês. Onde é que vai se expressar e vai ser canalizada a ação política? Vão se canalizar em ações de extremismo à esquerda e à direita. Nós temos os exemplos históricos recentes do Iraque, da Líbia, que guarda as proporções e as distâncias, né? Não tem muito paralelo com nós, mas tem alguma similitude. A consequência da derrubada dos ditadores, que eram ditadores, como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi e outros, foram guerras civis. Ainda duram, né? E não se resolveu o problema político naqueles países. Piorou num estado de instabilidade, uma região instável. A quebra da ordem constitucional, por qualquer pessoa sabe, traz consequências para todo tipo de aventura. Então, por isso é que eu acho que há no Brasil hoje uma preocupação com essa ordem. Até vou levar a fazer, até para a presidenta Dilma sair do governo, tem que ser costurado uma negociação política. Teria que ser costurado, no mínimo. Porque se sair com um processo de ruptura, se preparem que os métodos políticos irão mudar. Irão surgir novos atores, irão essas novas tensões e novas contendas políticas que não estariam dentro do regime democrático. O presidente André Regis, o senhor concorda com o deputado Fernando Ferro em algumas colocações ou o senhor é completamente contra? Não, eu concordo em parte o que o deputado coloca, que saída tem que ser negociada, se para retirar Dilma do poder, negociada no sentido não de um conchavo. Eu acho que tem que ser negociado, o Congresso tem que... Agora veja, mas só o fato disso estar acontecendo, só o fato de a gente estar discutindo isso, já fragiliza a presidente. Isso não era para ter assunto... Não, uma presidente com a legitimidade, porque legitimidade é associada a duas coisas. A aceitação, necessariamente tem que haver a aceitação, e tem que ter... Pois não? Legitimidade tem que ser
está associado necessariamente à aceitação. A população parece que não aceita a presidente Dilma. A quebra de procedimentos que ela provocou ao longo da campanha eleitoral, o que prometeu e que não cumpriu, o crime, ano, né? Isso tudo cria um ambiente muito hostil para ela. Agora, no que se refere ao que o deputado coloca, e aí a gente vê com apreensão, né? Porque apreensão no sentido de, eu não sei se há uma ameaça, não é que o deputado está querendo ameaçar, mas o fato de você dizer que se a Constituição for cumprida do ponto de vista de um impeachment, ou se a Justiça Eleitoral ela considerar que houve abuso de poder econômico e isso resultar na cassação da chapa Dilma Temer, ou seja, perdendo pela Justiça Eleitoral ou perdendo via um processo de impeachment com o juízo de admissibilidade feito pela Câmara e o julgamento pelo Senado, se ela sair por uma ou outra via, isso implicará na mudança de métodos de movimentos sociais, fazendo com que haja uma possibilidade de clima de terror. Uma guerra civil. Uma guerra civil. Então isso, eu acredito que aí a gente está vivendo um... Será que isso está para ocorrer? Se aí vier algo nesse tipo, até mesmo porque nós estamos diante de grupos que têm poder de mobilização, tem muitos recursos, dividida, né? muitos recursos. Desculpa, André. Essa coisa do processo eleitoral ficou muito dividida. Porque quantos milhões de votos teve Dilma? 54, não foi? Quantos milhões de votos teve Aécio? 51. 51. Então o país, notoriamente, o país ficou bem dividido, né, nesse aspecto, né, Regis? Mas as pesquisas de opinião indicam hoje que a presidente da República perderia em qualquer cenário. Sim. Ela está com uma aceitação de 8%, de acordo com o Datafolha, 9% de acordo com o Ibope. Para você governar ante uma crise dessa forma, sem a credibilidade... Até no eleitorado dela, ela não tem mais... Eu acho que a situação dela é insustentável e leva todo mundo junto. A presidente, ela fala hoje que é preciso que a gente não leve em consideração projetos pessoais. Eu não sei a quem ela estava se referindo, se a ela própria, porque nesse sentido, se ela pensasse em termos de grandeza para o futuro, para o Brasil, ela deveria iniciar um processo diferente de retirada, inclusive porque o guia eleitoral do PT, esse que foi seguido por um panelaço programa, né, do PT. sem paralelo, parecia que estávamos novamente em campanha eleitoral, agredindo a imagem de líderes da oposição, colocando a oposição como uma grande vilã. A oposição só tem 10% do tamanho do Congresso Nacional. Veja, 10%. Culpar a oposição por conta da pauta bomba, que é aprovada, inclusive com os votos da bancada do PT. Veja, o governo reclama do Congresso e reclama da oposição. E o PT vota na pauta que é colocada. Só para fechar. Então, este tipo de cenário que o PT, a presidente da República, ela venha coloca na televisão um programa a lá a campanha eleitoral de 2014, que todo mundo já se sente lesado pelo marketing político que foi praticado, e ainda chama, deslegitima a população que vai para o panelaço. Ela está fazendo algo semelhante ao que Collor fez. Ela não está percebendo que ela está procurando o confronto com a população, com os insatisfeitos. Toda vez que ela vai para o confronto, a população nutre ainda mais essa resistência ao seu nome. Não é preciso... Essa situação... Desculpa, Fé, só para você iniciar a sua fala. Essa questão do Congresso é interessante, porque o Congresso tem sido extremamente irresponsável na votação de projetos, né? Eu vejo como é a questão da coerência. Você falou em oposição, Mendonça Filho é oposição. É líder do Democratas lá, mas ele foi extremamente coerente nessa votação a semana passada da AGU. Ele sempre mantém uma posição de coerência. Agora veja, só para eu passar, o Eduardo Cunha, que está sendo tão criticado pela irresponsabilidade da construção da pauta chamada pauta bomba, é importante que se diga que Eduardo Cunha é filho do Petrolão. A força que Eduardo Cunha tem
é decorrente desse esquema corrupto da Petrobras, verdade. que levou 20 bilhões de reais somente em propina. Nós estamos diante do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Olha, 4 orçamentos anuais da cidade do Recife foram perdidos em propina, de acordo com a delação premiada daqueles que participaram do esquema. Diga, Ferro. De fato, isso aí é um dado da realidade. O presidente da Câmara de Deputados poderá ter uma muito desagradável notícia essa semana, de ser indiciado. Ele vai virar réu. Janu já não voltou, né, com todo o gás. Não, né? Inclusive havia um movimento aí para tirá-lo, que seria uma tragédia, essa de tentar conter o Ministério Público, impedindo por uma patranha política aí negar a votação. Nesse aspecto, felizmente, eu acho que nós não vamos ter um retrocesso. Eu mesmo entendendo que o Ministério Público, em alguns casos, tem praticado algumas ações, a própria Polícia Federal, e muito espetáculo midiático, mas eu sempre tenho comigo que acho que é preferível ver o Ministério Público errar por excesso do que errar por omissão, como fazia no passado. Nós tínhamos, em várias situações, o Ministério Público que era engavetado, você não investigava nada. Hoje nós estamos tendo. Eu acho que há um certo deslumbramento. Essa coisa também de procuradores da República mas que engavetavam muito, né? Também porque era a orientação política de fazer isso. Mas hoje também tem uma certa coisa, há um certo deslumbramento de alguns membros do Ministério Público que acham que eles viraram a palmatória do mundo e de repente, quem vai resolver a política. E não é assim. Eles têm uma responsabilidade. E dentro da responsabilidade também tem os seus limites. Mas eu acho que é um aprendizado. O fato real é que o senhor Eduardo Cunha foi até recentemente homenageado em capas de revista como um novo herói nacional, faz parte daquela patota, aquela turma do Demóstenes e outras criaturas. Nós estamos prestes a ter informações extremamente graves da situação desse jogo de propinas, envolvendo inclusive igrejas evangélicas. Eu não quero nem antecipar, mas as informações que se tem é que esse jogo, através do senhor Cunha, enveredou pelo mundo de mandatos de deputados evangélicos que foram sustentados, que teriam sustentado por esses esquemas aí. Então, essa questão, e ele inclusive constituiu uma bancada que, por incrível que pareça, eu tive até informações que teve gente do PT que se aproximou desses acenos que ele fez. Você vê o poder que ele criou de semear recursos em campanhas políticas e constituir uma bancada. Ele tem hoje um apoio aí de mais de 100 deputados na Câmara, mas de uma fidelidade canina. General Fernando Ferro pertence ao PT, conosco aqui nos estúdios da CBN, presidente do PSDB no Recife, vereador André Regis. Bom, a gente falou no primeiro bloco sobre essas questões de impeachment, dessa discussão que vem à tona, desse debate todo. Chegamos a um momento extremo, deputado Ferro, a situação do país degringolou de vez por conta da Operação Lava Jato, por conta desses desmandos causados aí por alguns nomes ligados ao PT. Enfim, dá para contornar essa situação? Dá, deputado? Eu não tenho dúvida. Primeiro que eu não acredito em impeachment. Eu não vejo base para um impeachment hoje como está aí sendo sugerido. Chama-se da base legal, o senhor não... não tem base legal, não tem nada contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela é uma pessoa, se há algo que possa se criticar dela, por outras questões, eu acho até por problema de articulação política, mas pela honestidade, a seriedade dela, eu não tenho nenhuma dúvida. Ela não é atingida em qualquer tipo de investigação. Então, eu não vejo base para impeachment. Acho que o impeachment é uma bandeira que a oportunidade oferece à oposição e que tem que explorar. Fôssemos nós, estavam fazendo parecido, ou talvez até pior. Mas, claro, o PT do impeachment, essa coisa é natural da disputa política. Eu não vejo... Agora, imaginar que você vai romper essa ordem desse jeito, por isso eu digo, até porque as pessoas sabem que para romper essa ordem tem um custo político muito sério. E vai ter consequências também, para tudo que é lado. Eu acho que nós estamos numa fase, e o governo tem que atentar para isso, exatamente no ajuste na questão econômica. E
popularidade se perde e se ganha. Nós já tivemos momentos que o governo Lula perdeu popularidade até que assustava, e depois recuperou. É evidente que não é comparado à profundidade desse momento que nós estamos vivendo agora, mas que há perfeitamente condições de reversão disso e superar uma fase mais aguda dessa crise para mais adiante a gente responder com a melhora da economia, com os ajustes necessários para atender essa expectativa que foi criada nos nossos governos. O padrão de vida da população melhorou no nosso governo. O padrão de acesso à educação, à saúde, a vida mudou para melhor nesse país. As pessoas sabem disso. Então, esse legado não vai ser destruído assim facilmente. Nós temos, em todas as pesquisas que nós temos aí, mesmo com essa dificuldade, a figura do presidente Lula está mantida com indicadores importantes. O próprio Partido dos Trabalhadores, que é o partido ainda mais reconhecido em todas as pesquisas que se faz, mesmo com esse ataque e com esse processo destrutivo em relação à legenda do PT, nós vemos que existe uma memória que não é apagada facilmente. Agora, vamos combinar que esse ataque à legenda, que essa destruição comandada por próprio integrante do partido, né? Aí você lê-se uma série de... Houve desvios. Zé Disseu da vida, né? Olha, você tem... Houve desvios, houve erros. Culpa, né? Houve erros, sim. Eu sempre defendi no PT que nós temos que fazer e reconhecer erros que foram cometidos e que acho que, por exemplo, que a direção do PT não reconheceu ainda. Mas era de bom gesto para a população dizer aonde errou e negar os erros que nós não temos. O PT hoje, eu acho que ele é mais agredido pelo que fez do que pelo que não fez. Porque pelos erros que ele cometeu, são perfeitamente compreensíveis para a população. O que eu acho é que não está tendo a capacidade de reconhecer erros, fazer uma autocrítica, que houve erro sim. Não acredito esse problema todo da mídia contra o PT. É claro que o PT, que sempre teve o rigor no tratamento da questão ética, cresceu e surgiu com essas referências. Ao ser submetido a uma situação dessa, tem uma cobrança muito mais diferenciada que de outros. Mas, olha, falar que nós somos os patrões da corrupção é uma brincadeira. Governos passados tiveram, e é conhecido aí, diversos momentos de extrema irresponsabilidade, quebrar o país, da economia do país, submeter o país ao Fundo Monetário Internacional, levar para a inflação para 40%, 70%. E essas questões não às vezes se passam como se não tivesse acontecido no Brasil e se nós tivéssemos inventado a crise. Primeiro, nós não somos a Grécia, a crise não tem essa dimensão, de certa maneira ela é ampliada pelas questões políticas e nós poderemos superá-la a partir de ajustes na economia que vamos levar a cabo em tempo. Ô, presidente André Regis, o senhor entende muito dessa coisa de impeachment aí. Me tire só a dúvida rapidamente. Condições hoje reunidas o suficiente para o impeachment, elas existem ou não? Vamos comparar hoje com 1992. Estava na universidade, eu fui às ruas com os colegas da Faculdade de Direito do Recife, pedindo o impeachment do presidente Collor. Que é um rapazinho traquinho, né? Que agora novo, né? Demonstra que se alguém tinha alguma dúvida que negócio, ele não merecia o impeachment em 1992, anos depois, toda a dúvida, ele agora como um dos grandes mandatários da Petrobras, isso é um absurdo, inclusive do ponto de vista uma diferença entre o impeachment no Brasil e nos Estados Unidos, Aldo, tem um dispositivo na Constituição americana que impede que aquele presidente que sofreu impeachment, ele venha a ocupar qualquer cargo público para sempre. Aqui a Constituição determinou 8 anos. Então Collor passou 8 anos, depois foi eleito senador, foi para a base do governo Dilma, base do governo Lula, base do governo Dilma, e ganhou como presente mandar na Petrobras, num dos setores da Petrobras. Isso, só ele está sendo acusado aí de desvio de recebimento de propina em ordem de 20 milhões de reais. Se nós compararmos 1992 com os dias atuais, eu acredito que se não há base para hoje, como é que houve base em 1992? Então, hoje,
inclusive do ponto de vista jurídico, vamos assim colocar. A Constituição da República, qualquer pessoa pode pegar a Constituição e fazer... Tem que ser no mandato. Não seria... Se for no mandato passado, não valeria. Essa é uma interpretação para excluir a responsabilidade da presidente. Mas a interpretação válida ou não? Ou juridicamente é uma interpretação possível. Possível. Veja, direito é tanto que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, você encontrar a unanimidade é difícil. Então há um debate jurídico por trás disso. A Constituição diz que o presidente da República não responde por atos estranhos ao exercício do mandato. Como a compra de Pasadena, o superfaturamento de R$1 bilhão, a presidente Dilma estava presente durante todo o processo. Ela era a presidente do Conselho da Petrobras. Foi anterior, e a partir desses fatos aí que foram narrados pelo Procurador-Geral da República e pela Procuradoria lá no Paraná, ocorreram a partir de 2003, esse esquema sofisticado de mapeamento, loteamento, PP, PMDB, PT, para fazer esse assalto à Petrobras. A presidente da República não responderia porque isso é um ato pretérito ao exercício do seu mandato, tanto esse quanto o anterior. Isso é uma interpretação possível, mas eu acredito que essa interpretação ela não é válida se o ato praticado anteriormente ele tiver contribuído para a ascensão à presidência. Porque imagine uma situação hipotética de um candidato a presidente que faz uma associação com uma potência externa para entregar segredos nacionais ou a soberania nacional e depois é descoberto, depois de ter ganho a eleição. Ele disse, não, isso aí foi antes da eleição, consequentemente eu não posso ser mais responsabilizado porque isso é um ato estranho ao exercício do mandato. Então, aí você tem uma sutileza do ponto de vista se ela responde ou não responde. Eu acredito que isso não é suficiente para impedir uma investigação à presidente da República, que foi a linha utilizada pelo Rodrigo Janot, que disse a presidente da República não pode ser investigada porque o ato é anterior. Ele não disse que não há nada contra ela, até mesmo porque eu acho que se não há nada contra ela do ponto de vista, ela não colocou os corruptos nos lugares e mandou assaltar, como ela era a chefe de todos, eu pergunto como é que um patrimônio de 20 bilhões de reais desaparece de uma empresa em propina sem que isso seja percebido. Essa é uma pergunta que, no mínimo, leva a uma gestão temerária. Agora, do ponto de vista da Constituição, o seu artigo 85, ele diz que são crimes de responsabilidade, é um tipo aberto. Qualquer ato que constitua a violação à própria Constituição. Qualquer ato contra a Constituição é crime de responsabilidade passível de punição pelo Senado por aprovação da Câmara. 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado. Especialmente, aí a Constituição, ela, além de colocar um tipo aberto, qualquer crime contra a Constituição, qualquer ato contrário à Constituição, especialmente contra o livre exercício dos poderes. Ora, se o Petrolão ele foi utilizado concomitantemente ao mensalão para comprar a base do governo no Congresso, fazer essa ampla base, PP, PR, PT, PMDB, todos esses partidos, PSD, que compõem essa larga base do governo no Congresso, ora, o livre exercício do poder legislativo foi para onde? Para o espaço. Se o que foi utilizado no mensalão, e aí está provado, inclusive, que não houve efeito pedagógico nenhum no mensalão, né? Todos que foram pegos, o José Disseu, o grande nome histórico do PT, o mentor da eleição de Lula em 2002, e aí você pega comandar e influenciar e ficar, não apenas ele, não é? Esse uso das consultorias por pessoas ligadas ao partido para facilitação dentro do governo, levando... Qual é a área... A pergunta que eu coloco é a seguinte: qual é a área do governo onde as pessoas possam dizer assim, essa daí está isenta de qualquer corrupção?
Porque antigamente havia o seguinte, acreditamos que há corrupção em tal lugar. Agora, chegou-se a tal ponto, e isso é muito ruim para um governo que quer que quer se recuperar. Onde é que há a decência nesse governo? Onde há decência na gestão de Dilma Rousseff? Quantos ministros não caíram por prática e comprovada de corrupção? Então isso é um quadro... Eu quero usar os argumentos do vereador André Regis para mostrar o equívoco, o erro político que eles estão tendo no tratamento dessa questão. Por que foi a perda da base de sustentação da presidenta Dilma? É porque ela não se submeteu ao jogo desses grupos, do PP, do PMDB, que queriam sim se apropriar do governo e do ministério e das empresas. Diferentemente do que se diz, nós criamos uma barreira de contenção para esses grupos. Daí a nossa dificuldade com esse time. A dificuldade que tem sim com a base de apoio. Porque se nós tivéssemos aceito e entregue todas as empresas para essa sanha desses segmentos que estão sendo investigados. O PP não brinque não. Vários deles que quiseram. PP é partido da propina. Na verdade, eu acho que o que houve foi a economia quebrou. Não, mas não é o Brasil quebrou e ela não tem como alimentar essa base que ela criou. Mas não é assim. Então ela está sem os instrumentos, ela não tem como usar o orçamento, ela não tem como colocar os cargos. Quebrou, a economia quebrou. A economia está aí, 2% de decréscimo esse ano. O valor dessas propinas, André, todo mundo sabe, são menores, foram pagos no seu governo, do Fernando Henrique. A base de sustentação, a reeleição do Fernando Henrique. 20 bilhões de reais. A reeleição do Fernando Henrique passou por processo de compra de votos, todo mundo sabe. Não é. Havia distribuição de rádio, havia esquemas de. Grande aliado do governo de corrupção. Nós não podemos querer inventar, dizer que foi nesse governo Collor, Sarney, todos estão na base do governo. Que estavam na base de vocês. Não, Collor não. Sarney não. A base deles, todos eles eram aliados, Antônio Carlos Magalhães, Sarney romperam na candidatura de José Serra, não apoiaram, não. Romperam em determinados momentos, mas a maior parte dos 8 anos de governo estiveram juntos. Então, essa situação, isso depõe a favor da presidenta Dilma. O afastamento desses segmentos, o descontentamento de parlamentares. Não houve afastamento não, deputado. Eles foram presos. Houve afastamento. O afastamento foi a Lava Jato. Não houve afastamento. A Lava Jato estancou o processo. Não houve afastamento, não. Houve afastamento das votações. Nós estamos perdendo as votações. Porque não alimenta mais porque a Lava Jato pegou o esquema. Não é porque pegou, não é porque nós não atentamos, nós não aceitamos essa chantagem e não foi permitido esse tipo de jogo. E estou dizendo isso porque eu não posso nominar aqui, mas parlamentares aqui de Pernambuco, que foram a Secretaria da Presidência pedir favores, pedir facilidades, e não tiveram e ficaram em descontentamento e reclamam que a presidenta não conversa, não dialoga, que eu acho que até que fazer certo tipo de negociação com algumas áreas para a governabilidade são naturais de uma política de conciliação e de coligação, mas o fato é que havia um interesse de se apropriar de empresas, de se apropriar da Chesf, de se apropriar da Eletrobras, da Petrobras, etc. Essa situação criou as dificuldades políticas para a gente. Desculpa, mas a dificuldade, por exemplo, eu estou dizendo isso aí, a dificuldade de reduzir ministério não passa por isso, não? Também porque os ministérios são espaços, né? Os ministérios são espaços de acomodação das coligações. Aqui o vereador pode falar a quantidade de secretarias também criadas aqui no município do Recife, tem paralelos. Na verdade, para acomodar apoios políticos, você tem que fazer algum jogo. Dentro de uma certa legalidade, você tem que fazer. Nessa questão daqui, parece que Geraldo Júnior deu o tiro, mas errou. Porque o PSDB vai ter candidato de todo jeito. Não se sabe, porque na verdade ele cria uma divisão dentro dos partidos e fomenta essas dificuldades que alguns são seduzidos por esses cargos. O que eu estou dizendo é que nesse contexto a presidenta Dilma está acima disso. Ela não é à toa que o próprio Fernando Henrique tem sido muito cáustico, muito crítico em situações. Ele fez um discurso aí de defender a figura do presidente Dilma. É claro que politicamente eu sei qual é a bateria para onde ele quer virar. É para o lado de Lula.
que na verdade, como o Dilma que não pode ser disputa preso 18... a qualquer momento, né? Não vai. É isso que vocês... Não. É isso que vocês querem insinuar Não, irresponsavelmente. como é que a gente pode aceitar, deputado, é isso que vocês querem insinuar. essa associação de Lula isso é uma com essas irresponsabilidade. empreiteiras no exterior, com dinheiros do BNDES, olha, isso é inaceitável. Vocês sabem que Isso é inaceitável. todo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, Reagan, Kennedy, todos eles fizeram em defesa de interesses de empresas americanas para os seus países. Fizeram e faziam e fazem até hoje. Eles vêm aqui, o Sarkozy veio aqui pedir para a gente comprar os jatos, os aviões dele. Todos fazem, não é... Eu acho que era estranho um presidente da República não defender interesses nacionais. Mas recebendo 300 mil reais para dar uma palestra na República Dominicana pelo defender os favores. Depois o dinheiro sai do BNDES para... Vocês sabem que Fernando Henrique recebe dinheiro para dar palestra, corretamente para dar palestra. Para dar palestra, mas não para fazer tráfico de influência junto ao Itamaraty, junto ao BNDES. Olha, não vem, o Regis, por favor. Nós estamos na oposição, Lula está no governo. É tráfico de influência. Quando é Fernando Henrique, é o acadêmico. Mas Fernando Henrique. Fernando Henrique sempre foi o acadêmico, que outra coisa, a gente está na oposição. Puxa vida, o governo é Lula, o governo é Dilma. Ele ficou aquém. Qual a influência que Fernando Henrique tem no BNDES? Talvez tenha, mas teve. Hoje não, mas quem era que ele indicava para Petrobras? Depois que ele saiu, ele indicou para Fernando Petrobras. Henrique é oposição desde 2003. Ele entregou a Petrobras a banqueiros do Stanley Morgan. Fernando Henrique entregou a direção da Petrobras para banqueiro de Stanley Morgan. Todo mundo sabe que faz. O GRO, o Restur, todos eles eram homens do setor de finanças e que ocuparam a Petrobras. Eram os sindicalistas do Joaquim Levy, que é banqueiro, ele está fazendo o serviço dos banqueiros e não do Brasil? Não, ele tem uma visão política que quer aplicar. Ele prioriza, claro, setores, a economia, sob a sua ótica, a sua lógica do mercado financeiro. Sim, mas ele está vendendo o Brasil? Não, ele está defendendo interesses. Ninguém está ali por... Mas não os nossos. Não, ele está defendendo interesses de setores da economia. Eu defendo um eu defendo que haja um ajuste fiscal em que se penalize prioritariamente os que têm mais. Porque eu acho esse ajuste fiscal é injusto como ele está colocado. Porque eu não admito um ajuste fiscal que vai em cima, por exemplo, da área da educação. Eu sou contra isso que está sendo feito aí. É o que, inclusive, é uma piada. É pátria educadora. Não, eu sou contra saúde e educação. Acho que elas poderiam ser reduzidas no ajuste fiscal. Eu tenho uma opinião formada sobre isso. E acho que ele não vai fazer porque não é do feitio ideológico e político dele fazer isso. E que evidentemente não é ele, é uma escolha da presidente. Ele está lá porque a presidente chamou. A presidenta faz uma leitura desse momento que tem que apertar nessas áreas. Se nós tivermos resposta nesse ajuste fiscal, eu vou dar o braço a torcer. Eu acho que não vamos ter. Esse ajuste fiscal morreu já. Só de expectativa de receita foram 120 bilhões a menos. Porque o ajuste fiscal precisaria, por exemplo, taxar grandes fortunas. Por que nós não fazemos uma investigação sobre esse paraíso fiscal, onde está o grosso de brasileiros que sonegam e aplicam em paraísos fiscais, como outros países estão fazendo e recuperando recursos que estão lá fora, que todo mundo fala na carga tributária aqui, mas na carga de sonegação desse país, dos ricos, que viraram, tem quase um trilhão, mais de 1 trilhão de reais em paraísos fiscais, a gente não faz isso aí. Por quê? Porque esses são os malandros ricos. Os casacudos, os malandros ricos que têm capacidade de botar em banco na Suíça, lá nos paraísos fiscais, aí não se toca. E você vê, a CPI que investiga o HSBC está praticamente aniquilada por pressões políticas. Isso é um absurdo. Essa CPI do HSBC, essa questão da Petrobras é mixaria na frente do que ia ser discutido ali. Então, por isso é que nós achamos que é preciso sim ter, neste momento, uma atenção para uma reforma ministerial e para rediscutir as bases da economia que nós temos que enfrentar nas dificuldades que estamos vivendo. E eu acho que nós temos condições de fazer isso. É um momento fácil, não é, e o PT sabe disso, tanto que nós estamos discutindo, temos tensões com o governo, mas eu acho que popularidade, do mesmo jeito que se perde, se recupera a partir de ações políticas que possam recuperar nossa caminhada econômica. Olha,
Vocês começaram a deixar o debate bom agora. Eu vou ter que encerrar o debate. Vê que Vamos para outra. vocês fizeram comigo. Aí vocês combinaram. Nos últimos 10 minutos, Olha, os homens afiaram o debate, eu vou ter que encerrar. Mas tem muita coisa. Lamentavelmente. Vamos repetir a dose. Lamentavelmente, eu acho que ninguém queria estar nessa situação, até mesmo porque todo mundo foi atingido pela crise. Ninguém está fora dela. 10% de inflação neste ano, com crescimento negativo de 2%, todo mundo está nesse mesmo plano e é preciso que a gente saia dele rapidamente. Agora, sinceramente, eu não acredito que Dilma Rousseff tenha as condições mínimas, nem de gestão, nem de competência para que a gente possa, nem de credibilidade para que a gente possa sair com ela no comando.